Você sabia que os cães de Newfoundland são gigantes gentis? Essa raça fascinante é conhecida não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pela sua natureza carinhosa e gentil. Originários das costas acidentadas de Newfoundland, no Canadá, esses cães foram criados para ajudar pescadores e realizar resgates heróicos. Imagine um companheiro gigante e peludo que pode puxar redes pesadas, cheias de peixes, ou até salvar uma pessoa lutando nas águas geladas. Com suas patas palmadas e habilidades de natação poderosas, os Newfoundlands são como salva-vidas no mundo canino. Seu comportamento calmo e lealdade inabalável os tornam animais de estimação ideais para a família, especialmente adorados pelas crianças, que podem aproveitar sua natureza brincalhona e paciente sem preocupações. Esses cães lidam bem com a bagunça da hora de brincar, sempre dando o mesmo tanto que recebem. Os Newfoundlands apresentam pelagens impressionantes em preto, marrom ou no distinto padrão Landseer, mas precisam de cuidados regulares para manter seu pelo em ótimas condições. Se você busca um companheiro ativo ou um amigo fiel, o Newfoundland promete não apenas tamanho, mas também um grande coração, tornando-se uma adição maravilhosa a qualquer lar. Muitos não sabem, mas a Aquasonic toca música debaixo d'água. Este grupo inovador levou a música a um novo nível, se apresentando submerso. Usando tecnologia moderna, a Aquasonic cria sons hipnotizantes que podem ser ouvidos enquanto você nada ou mergulha. Imagine como é agradável estar cercado de música enquanto nada. Os músicos utilizam instrumentos especiais que garantem um som claro e rico, mesmo debaixo d'água. Eles também otimizam o som, experimentando com as propriedades acústicas únicas do ambiente subaquático, transformando o oceano ou a piscina em uma sala de concerto. Essa combinação de arte e ciência não só encanta o público, mas oferece uma maneira única de vivenciar a música. Com a Aquasonic, a água se torna parte essencial da apresentação, transformando um concerto tradicional em algo verdadeiramente extraordinário. Então, da próxima vez que você estiver perto de uma piscina ou praia, imagine como esses músicos criam uma sinfonia sob as ondas. Pronto para mergulhar nesse incrível mundo da música subaquática? Você sabia que a durião é o rei das frutas? Esse título não é apenas um apelido, ele reflete a importância cultural dessa fruta no Sudeste Asiático. Hoje, muitas pessoas adoram o durião por seu sabor intenso e textura cremosa. Mas seu cheiro forte muitas vezes surpreende os novatos ou até os afasta. Seu aroma é comparado ao de cebolas podres ou meias usadas após o treino e pode encher um ambiente. Na verdade, em alguns hotéis e transportes públicos em países como Tailândia e Malásia, essa fruta é proibida por causa do seu odor forte. No entanto, entre os locais, o durião é considerado uma iguaria, sendo usado em sobremesas, coquetéis e até pratos salgados. Os duriões são ricos em nutrientes, incluindo vitaminas, potássio e gorduras saudáveis, tornando-os uma escolha benéfica. Então, embora o cheiro possa ser um obstáculo para alguns, para muitos é uma delícia celestial que vale a pena experimentar. Se você algum dia viajar para o Sudeste Asiático, você vai experimentar essa famosa fruta. Mestres da camuflagem na natureza, você consegue adivinhar quem são? Alguns animais desenvolveram maneiras incríveis de se tornarem quase invisíveis, usando essa transparência para sobreviver em seu ambiente. Entre essas criaturas surpreendentes estão as rãs de vidro, as águas-vivas e alguns tipos de peixes. Esses animais possuem corpos que permitem que a luz passe através deles, tornando seus contornos difíceis de perceber. Por exemplo, a rã de vidro tem uma barriga transparente que reflete as folhas verdes em que está sentada, dificultando sua detecção por predadores. Essa adaptação inteligente mostra como a evolução proporciona habilidades extraordinárias aos seres vivos. As águas-vivas se movem suavemente na água, enquanto alguns peixes conseguem dobrar a luz ao seu redor, criando a ilusão perfeita de invisibilidade. Essas adaptações incríveis não apenas ajudam a evitar perigos, mas também destacam as maravilhas da biologia evolutiva. É incrível que alguns animais sejam praticamente invisíveis aos nossos olhos. Prepare-se para se surpreender com as canções das baleias jubarte. Esses magníficos seres são conhecidos não apenas por seu tamanho impressionante e acrobacias. Eles também criam melodias complexas que podem durar até 20 minutos. Cientistas acreditam que essas canções desempenham um papel importante na comunicação, especialmente entre os machos durante a época de reprodução.
Imagine um enorme concerto subaquático, onde cada macho traz notas únicas para atrair parceiras potenciais. As canções podem viajar por milhas no oceano, transmitindo mensagens de amor e rivalidade em suas hipnotizantes harmonias. Curiosamente, essas melodias não são estáticas. Elas evoluem com o tempo, e os machos adotam novos padrões, compartilhando-os em suas populações. Esse comportamento fascinante destaca as complexas estruturas sociais das baleias jubarte, mostrando não apenas sua inteligência, mas também a necessidade de se comunicar entre si. O que eles vão cantar a seguir? Já se perguntou como o Bebo perdeu milhões? Michael Birch, cofundador da rede social Bebo, passou por uma verdadeira montanha-russa no mundo digital. Em 2008, ele vendeu a Bebo por impressionantes 850 milhões de dólares, um grande sucesso no auge das redes sociais. No entanto, em 2013, a plataforma, que antes prosperava, enfrentou uma queda drástica e Birch a comprou de volta por apenas $1 milhão. Essa reviravolta surpreendente não apenas reflete a natureza imprevisível da tecnologia, mas também destaca como os gigantes podem cair rapidamente. A jornada da Bebo nos lembra do cenário da internet em constante mudança, onde as plataformas mais populares hoje podem ser apenas uma lembrança amanhã. A experiência de Birch ilustra os altos e baixos da tecnologia e levanta a questão: haverá outras redes sociais que podem enfrentar um destino semelhante? Incrível, mas é verdade. O Texas ficou quase 60 anos sem uma bandeira oficial. Em vez de um símbolo oficial, os texanos usavam informalmente a bandeira com uma estrela solitária, que rapidamente se tornou um poderoso símbolo da identidade do Texas. A única estrela representa independência e orgulho, refletindo o espírito ousado e informal das pessoas que chamam o Texas de lar. Durante essas décadas sem uma bandeira oficial, a bandeira com a estrela solitária apareceu em eventos governamentais, em prédios e casas, destacando o caráter único do Texas. Ela ressoou profundamente com os cidadãos, que a viam como um símbolo de seu espírito lutador e rica história. Finalmente, em 1911, a legislatura do Texas adotou oficialmente a bandeira estadual atual, mas o legado da bandeira com a estrela solitária permanece no coração de muitos. Não é incrível como uma bandeira simples pode representar uma identidade tão forte? Em 2015, Victoria Cillieri passou por uma situação terrível quando seu paraquedas não abriu durante o salto, colocando sua vida em risco. Por um milagre, ela sobreviveu, mas a situação se tornou ainda mais alarmante. No dia anterior ao acidente, Victoria também enfrentou um vazamento misterioso de gás em sua casa, que fazia parte de um plano maior. Mais tarde, os investigadores descobriram que seu marido havia organizado ambos os eventos como parte de um plano macabro de assassinato para obter o seguro. Essa revelação chocante surpreendeu a todos, levantando questões sobre confiança e traição nos relacionamentos. A incrível sobrevivência de Victoria, contra todas as probabilidades, nos lembra da resiliência, mas também destaca o lado sombrio da natureza humana, fazendo-nos refletir sobre o quanto realmente conhecemos as pessoas próximas a nós. Como limpam o Burj Khalifa? Manter o edifício mais alto do mundo limpo não é uma tarefa fácil. A limpeza do Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura, vai além de apenas passar um pano. É um verdadeiro desafio. Imagine enfrentar ventos fortes e o calor escaldante do deserto a centenas de metros de altura. Cada um dos 24 mil painéis de vidro acumula poeira e sujeira, por isso é necessário equipamento profissional para os corajosos trabalhadores. Eles usam ferramentas especiais, como mangueiras de água e sistemas de segurança, para limpar a fachada e se manter seguros. Todo o processo pode levar até 3 meses e é crucial para manter a aparência magnífica do edifício. Os limpadores trabalham arduamente, enfrentando as forças da natureza e subindo alturas para que essa maravilha arquitetônica brilhe. Como você acha que eles lidam com os nervos ao limpar um prédio tão gigante? E se eu te contar sobre a anagrama secreta de Einstein? Você pode se surpreender ao saber que o nome de um dos maiores gênios da história, Albert Einstein, pode ser rearranjado de forma criativa para formar 10 mentes brilhantes. Essa anagrama inteligente não só soa impressionante, mas também é uma homenagem divertida ao intelecto excepcional de Einstein. A ideia das anagramas é pegar as letras de uma palavra ou frase e formar outra, muitas vezes revelando conexões interessantes. No caso de Einstein, essa brincadeira destaca a genialidade do homem, que mudou nossa compreensão da física.
Com suas teorias inovadoras como a relatividade, ele definitivamente tinha a mente para merecer esse título. As anagramas frequentemente despertam curiosidade, transformando nomes familiares em quebra-cabeças divertidos que incentivam amantes da linguagem e da ciência a apreciar a criatividade por trás deles. Quais outros nomes você consegue lembrar que podem revelar tesouros ocultos? E se eu disser que os astronautas também se preocupam com impostos? Durante a missão Apollo 13, o astronauta Jack Swigert fez uma descoberta inesperada. Ele esqueceu de enviar sua declaração de impostos. Enquanto lidava com os desafios no espaço, ele percebeu que suas responsabilidades como astronauta o distraíam demais. A NASA, percebendo sua situação única, rapidamente interveio para ajudar. Eles contataram a Receita Federal, explicaram a situação e pediram uma prorrogação para Swigert. A Receita mostrou compreensão e concedeu a prorrogação, permitindo que Swigert se concentrasse na missão importante, sem se preocupar com prazos fiscais. Esse caso nos lembra que até as pessoas mais extraordinárias enfrentam problemas do dia a dia. Então, da próxima vez que você pensar em astronautas, lembre-se de que suas experiências incluem lidar com responsabilidades terrenas, assim como todos nós. Acredite ou não, mas os gatos não gostam de água perto da comida. Essa estranha preferência tem uma explicação. Na natureza, os gatos são instintivamente cautelosos com o que os rodeia. Eles evitam beber água que pode estar contaminada pela comida. Para ajudar seu amigo peludo a se manter hidratado, é melhor colocar a tigela de água um pouco mais longe da comida. Pense bem, na natureza, fontes de água doce, como riachos e lagoas, podem ser poluídas por animais em decomposição ou pelos próprios resíduos, se estiverem muito próximas do local onde eles se alimentam. Ao colocar a tigela de água em um lugar separado, você cria condições mais naturais, tornando a água mais atraente para o seu gato. Além disso, os gatos podem ser bastante exigentes e preferem água fresca e calma. Então, considere um bebedouro para pets que circula a água e a oxigena. Você já tentou mover a tigela de água deles? Você sabe o que realmente assusta Meghan Trainor no escuro? Isso se chama necofobia, e é mais comum do que você imagina. Mesmo uma cantora talentosa e bem-sucedida como Meghan, famosa por seus hits marcantes, enfrenta esse medo. Imagine estar em completa escuridão e sentir um frio na espinha. Isso é necofobia. Não é apenas uma leve preocupação. Para algumas pessoas, pode levar à ansiedade e ataques de pânico. Meghan compartilhou abertamente suas experiências, mostrando que os medos podem afetar qualquer um, independentemente da fama ou conquistas. É um lembrete de que ter medos é normal, e falar sobre eles pode ajudar muito. Então, da próxima vez que a luz apagar, lembre-se de que até suas estrelas pop favoritas às vezes precisam de um pouco de conforto. Qual é o seu maior medo? É também o escuro? E se eu disser que a ASMR pode melhorar seu humor? A ASMR, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, é um fenômeno fascinante que muitas pessoas experimentam. É aquela sensação relaxante e agradável que você sente com sussurros suaves ou sons delicados de batidas. Você já percebeu como alguns sons do dia a dia, como batidas em vidro ou farfalhar de papel, podem trazer uma sensação profunda de calma? Esses sons tranquilizantes fazem maravilhas para quem quer reduzir o estresse ou melhorar o sono. A mágica do ASMR está em sua capacidade de evocar sentimentos de relaxamento e conforto, ajudando muitos a se acalmarem após um longo dia. As pessoas costumam buscar vídeos de ASMR na internet, onde você encontra de tudo, desde carinhos suaves até conversas tranquilas, tudo feito para criar esse estado de paz. Então, da próxima vez que você precisar de uma pausa do caos, considere mergulhar no mundo tranquilo do ASMR para se reenergizar. E se eu disser que o DNA guarda histórias emocionais? Pesquisas recentes mostram que nossas experiências de vida podem alterar nosso DNA, incorporando memórias emocionais diretamente em nosso código genético. Esse processo fascinante significa que o estresse ou a alegria que você sente podem não apenas ficar com você, mas também influenciar seus filhos ou até netos. Cientistas descobriram que a epigenética, que envolve mudanças químicas no DNA que não afetam a sequência genética em si, desempenha um papel fundamental na transmissão dessas experiências. Imagine que você transmite não apenas características como a cor dos olhos, mas também o legado emocional da sua vida. Portanto, se seus antepassados enfrentaram dificuldades ou alegrias,
Essas experiências podem deixar marcas invisíveis no seu DNA, moldando quem você é e como reage ao mundo. Não é incrível pensar que nossos genes podem conter ecos do passado? Você sabia que sua voz depende das cordas vocais? Essas estruturas incríveis trabalham duro toda vez que você fala, abrindo e fechando centenas de vezes por segundo. Localizadas na sua garganta, as cordas vocais vibram quando o ar passa por elas, criando os sons que você ouve. A altura única da sua voz depende da tensão e do comprimento dessas cordas. Cordas mais tensas e curtas produzem notas mais altas, enquanto cordas longas e mais soltas produzem sons mais graves. Isso significa que, quando você canta ou fala, pode facilmente ajustar sua voz, controlando as cordas vocais. Por exemplo, porque alguns cantores alcançam notas altas com facilidade. Tudo se resume ao controle preciso sobre suas cordas vocais. Então, da próxima vez que você estiver conversando com um amigo ou cantando sua música favorita, lembre-se da fascinante ciência por trás da sua voz e de como suas cordas vocais dão vida às suas palavras. É verdade que os selos verdes mudaram para sempre as compras. No final dos anos 1800, a empresa SNH apresentou uma ideia interessante, conhecida como selos verdes. Esses selos coloridos não eram apenas pedaços de papel. Eles se tornaram um jogo para os consumidores. Ao comprar produtos em lojas participantes, você ganhava selos verdes que podia colecionar e depois trocar por diversos itens para casa. Essa prática transformou as compras comuns em uma emocionante caça ao tesouro, onde os clientes aguardavam ansiosamente quantos selos haviam coletado e quais prêmios os esperavam. Famílias se reuniam para olhar catálogos especiais com produtos disponíveis para troca. A expectativa e a satisfação de trocar selos por coisas valiosas tornaram as compras mais divertidas. Essa novidade não só aumentou o fluxo de clientes nas lojas, mas também criou um senso de comunidade entre os consumidores. Imagine caçar esses selos verdes toda semana. Não soa como uma experiência divertida de ir às compras. Prepare-se para se surpreender com a voz mais profunda. Você já ouviu uma voz tão profunda que consegue emitir sons que as pessoas nem conseguem ouvir? É isso que o detentor da voz mais profunda do mundo pode fazer. Esse incrível indivíduo possui um alcance que abrange 10 oitavas, alcançando profundidades sonoras 8 oitavas abaixo do alcance padrão de um piano. Essas frequências são tão baixas que não conseguimos ouvir. A habilidade única de criar esses sons de baixa frequência rendeu a ele um lugar no livro dos recordes, mostrando um talento que poucas pessoas têm. Imagine o poder de uma voz assim. É como se conectar às vibrações da natureza. Enquanto a maioria de nós se comunica em um alcance muito mais limitado, esse recordista demonstra as possibilidades extraordinárias da voz humana. Como seria ouvir sons que são quase misteriosos para nós? Não é incrível que o corpo humano possa alcançar tais maravilhas musicais? Você consegue imaginar a verdadeira história do nome canguru? O nome canguru surgiu de um curioso mal-entendido entre exploradores britânicos e os aborígenes da Austrália no século XVIII. Quando o explorador britânico James Cook viu esse animal único pela primeira vez, ele ficou intrigado e perguntou aos nativos como se chamava. Em vez de dar um nome ao animal, eles responderam com uma palavra que significa "não entendo". Esse mal-entendido fez com que os exploradores adotassem o termo canguru para o animal que conhecemos hoje. É um exemplo incrível de como a linguagem e a cultura podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, sempre que você ver um canguru pulando por aí, lembre-se de que seu nome carrega a história da curiosidade e do mal-entendido entre diferentes mundos. Não é incrível como a história molda a linguagem que usamos todos os dias? Você sabia que as águas-vivas podem reverter o envelhecimento? A água-viva Turritopsis dohrnii tem uma habilidade incrível. Ela pode se transformar de um adulto de volta para sua forma juvenil, revertendo assim o processo de envelhecimento. Esse processo extraordinário acontece através da transdiferenciação, quando as células da água-viva são reprogramadas. Imagine se os humanos pudessem fazer o mesmo. Os cientistas estão interessados nessa água-viva, pois ela pode revelar segredos sobre o envelhecimento e oferecer novas ideias para pesquisas em anti-envelhecimento. Ao estudar como essas águas-vivas retornam ao estado jovem, os pesquisadores esperam descobrir novas maneiras de melhorar a saúde e a longevidade humana. Ao mergulharmos mais fundo nos mistérios dessas criaturas fascinantes, podemos encontrar benefícios revolucionários para a medicina.
Quem sabe essa água viva nos dará uma visão do futuro do tratamento do envelhecimento. O que acontece quando a fome distorce nossos sentidos? A fome intensa pode mudar nossa percepção de sabor e cheiro, fazendo até coisas não comestíveis parecerem comida potencial. Esse fenômeno incrível mostra a flexibilidade do nosso cérebro quando se trata de sobrevivência. Em situações desesperadoras, como quando alguém fica preso na natureza, pode começar a roer cascas de árvores ou outras coisas sem gosto. Esse comportamento não é apenas uma tática estranha de sobrevivência, está ligado à nossa biologia. Quando o corpo carece de nutrientes essenciais, o cérebro envia sinais que alteram nossas percepções sensoriais, borrando as fronteiras entre o comestível e o não comestível. Esse impulso instintivo de sobrevivência pode levar as pessoas a consumir materiais que normalmente evitariam apenas para saciar a fome. Então, da próxima vez que você tiver dificuldade em resistir a alimentos não saudáveis, lembre-se de que em condições extremas, nossos sentidos podem se adaptar para nos ajudar a enfrentar os desafios mais difíceis. Até onde você iria para sobreviver? Você vai se surpreender ao saber que Mario ofusca Mickey Mouse. Nos anos 1990, uma pesquisa nacional interessante mostrou que o personagem favorito da Nintendo, Mario, se tornou mais reconhecível entre as crianças americanas do que o icônico Mickey Mouse. Essa descoberta surpreendente destacou a enorme influência cultural dos personagens de videogame na época. Com o avanço da tecnologia dos jogos e sua acessibilidade, as crianças passavam horas explorando mundos fantásticos dos videogames, tornando personagens como Mario conhecidos em toda a casa. Com seu famoso boné vermelho e seu jeito amigável, Mario conquistou os corações e mentes de toda uma geração. Essa mudança nas preferências também refletia transformações mais amplas no entretenimento, já que os videogames começaram a competir com os desenhos animados e filmes tradicionais. Olhando para trás, é incrível perceber como um simples encanador italiano se tornou um símbolo de diversão, aventura e nostalgia para milhões. Quais outros personagens podem deixar uma marca tão profunda hoje em dia? Você sabia que girafas conseguem ficar sem água por mais tempo que camelos? Muitas pessoas acham que os camelos são os campeões da sobrevivência no deserto quando se trata de água, mas na verdade, as girafas têm uma habilidade incrível de sobreviver sem água por ainda mais tempo. Embora os camelos sejam conhecidos por suas adaptações notáveis, como o armazenamento de gordura em suas corcovas, as girafas possuem características únicas que as ajudam a sobreviver em condições secas. Elas podem passar semanas sem beber água, dependendo da umidade das folhas que consomem. Essa adaptação permite que as girafas se desloquem pelas savanas, onde fontes de água podem ser escassas. Ambas as espécies mostram as maravilhas da natureza e como diferentes animais evoluíram para sobreviver em condições desafiadoras. Compreender essas adaptações não só destaca a diversidade da vida selvagem, mas também nos lembra da importância de preservar essas magníficas criaturas e seus habitats. Então, da próxima vez que você pensar sobre sobrevivência na natureza, lembre-se de que as girafas podem ser campeãs inesperadas de resistência. Você sabia que Larry Ellison adquiriu 98% da ilha de Lanai, a sexta maior do Hawaii, por cerca de 300 milhões de dólares? Isso aconteceu em 2012 e chamou a atenção do público. Essa compra impressionante transformou Lanai, famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica herança cultural. Ellison planejava desenvolver resorts de luxo e preservar a beleza natural da ilha, ao mesmo tempo em que revitalizava sua economia. Antes de sua compra, Lanai era principalmente associada a plantações de abacaxi e tinha uma população pequena. Com os investimentos do gigante da tecnologia, os moradores esperam novas oportunidades, sem perder o charme da ilha. A posse de Ellison gerou tanto entusiasmo quanto preocupação entre os locais. Muitos celebraram o potencial crescimento econômico, enquanto outros temiam o impacto do turismo e do desenvolvimento comercial em suas vidas e no meio ambiente. Lanai oferece vistas incríveis, flora e fauna raras, além de uma combinação única de história e cultura, tornando a posse de Ellison um capítulo importante na história da ilha. O que você acha que o futuro reserva para Lanai sob a influência de Ellison? Você pode acreditar que as pessoas diziam ameixas em vez de queijo?
Na década de 1840, a fotografia estava apenas começando a capturar momentos, mas as poses das pessoas eram bem diferentes das de hoje. Sorrir era visto como algo infantil, então, para dar uma aparência mais séria, as pessoas costumavam dizer ameixas em vez do queijo que conhecemos hoje. Essa prática estranha reflete a cultura da época, quando mostrar emoções em fotos não era comum. É surpreendente como uma palavra simples como ameixas poderia mudar a forma como as pessoas apareciam nas fotos, destacando um comportamento mais contido. Com o desenvolvimento da fotografia, as normas também mudaram. No final do século XIX, sorrir começou a se tornar popular, e palavras como queijo passaram a ser usadas como uma maneira divertida de incentivar expressões naturais. Hoje, um sorriso genuíno pode criar uma conexão calorosa nas fotos, enquanto a ideia de dizer algo tão estranho como ameixas parece quase cômica. Não é interessante como os valores culturais influenciam até mesmo a forma como registramos nossas memórias? Você sabia que os ornitorrincos não têm mamilos? Em vez de amamentar seus filhotes como a maioria dos mamíferos, as fêmeas de ornitorrinco produzem leite pela pele. Essa maneira incomum os torna realmente fascinantes. As mães ornitorrincos produzem um leite especial que sai por aberturas na pele e se acumula em sulcos na barriga. Depois, os filhotes se alimentam diretamente do corpo da mãe. Embora pareça suor, não é suor, é uma adaptação única. Os ornitorrincos já são especiais porque botam ovos, o que os coloca em um pequeno grupo de mamíferos chamados monotremados. Principalmente encontrados na Austrália e na Tasmânia, essas criaturas estranhas possuem uma mistura de características, como o bico de pato e membranas nos pés. O leite delas contém nutrientes essenciais que ajudam os jovens ornitorrincos a crescerem fortes. A natureza não é estranhamente incrível? Você sabia que a crosta terrestre tem apenas 29 quilômetros de espessura? Essa camada fina, que em média mede cerca de 29 quilômetros, é surpreendentemente frágil em comparação com a imensidão do nosso planeta. Imagine-a como a casca de uma maçã. É apenas uma pequena camada em relação à polpa suculenta dentro. A crosta sustenta todos os continentes, montanhas e oceanos, tornando-a essencial para tudo que conhecemos. Ela é composta por diferentes rochas e minerais que mudam e se movem, moldando a Terra sob nossos pés. Esse movimento pode causar terremotos e atividade vulcânica, lembrando-nos da natureza dinâmica do nosso planeta. A crosta terrestre pode parecer estável, mas está cheia de atividade nas placas tectônicas que flutuam sobre o magma derretido mais quente abaixo. Compreender essa camada ajuda os cientistas a estudar desastres naturais, recursos minerais e até mesmo a história do nosso planeta. Com uma proteção tão fina, o que você acha que se esconde sob ela? Difícil de acreditar, mas os marinheiros adoravam o suco de torpedo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros da Marinha dos Essex criaram um coquetel único, conhecido como suco de torpedo, que misturava álcool de grão a 180 graus, normalmente usado como combustível para torpedos, com suco de abacaxi doce. Embora a Marinha tentasse tornar essa bebida forte e imprópria para consumo, os marinheiros engenhosos encontravam maneiras de experimentá-la às escondidas. Essa mistura poderosa rapidamente se tornou favorita entre aqueles que serviam nos navios, provando que, mesmo nas condições mais difíceis, uma boa bebida pode levantar o ânimo. Essa combinação inusitada de sabores oferecia um momento de diversão e relaxamento em meio ao caos da guerra. A lenda diz que algumas tripulações até experimentavam com outros ingredientes, mostrando sua criatividade. É um trecho fascinante da história, que revela não apenas o que estavam dispostos a fazer por uma bebida, mas também a amizade que o suco de torpedo criava. Você sabia que a Puma e a Cheetos se uniram? Essa colaboração inesperada une o mundo da moda esportiva e dos lanches saborosos de uma forma divertida e inovadora. A Puma, uma das principais marcas de equipamentos esportivos, se juntou a Cheetos, o snack de queijo favorito, para criar um produto que chama a atenção. O item único vem em uma embalagem que lembra os tradicionais pacotes de salgadinhos, agradando tanto os fãs de tênis quanto os amantes de lanches. Imagine entrar em uma loja e ver seus tênis favoritos embalados como um lanche. Esse design original não só desperta curiosidade, mas também apaga as fronteiras entre moda e comida. A colaboração destaca como as marcas podem ser criativas ao atrair o público de novas maneiras.
Não se trata apenas de roupas estilosas. Agora é também uma forma de se expressar, através de tudo que você usa. Essa parceria empolgante mostra que colaborações podem resultar em produtos inusitados que nos surpreendem. Então, você está pronto para pegar um pacote e sair pelas ruas com estilo? Prepare-se para se surpreender com a força dos ossos humanos. Você sabia que seus ossos são 4 vezes mais fortes que o concreto ou o aço? Essa incrível resistência permite que eles suportem o peso do nosso corpo, mantendo-se leves. A estrutura única dos ossos os torna fascinantes. Eles são não apenas fortes, mas também flexíveis, o que ajuda a evitar fraturas no dia a dia. No entanto, isso não significa que eles não possam quebrar. Ossos podem se fissurar com impactos fortes ou ângulos desconfortáveis. Por isso é importante ter cuidado durante atividades físicas. Seu sistema esquelético é uma parte incrível do seu corpo, projetada para proteger órgãos vitais e facilitar os movimentos, garantindo estabilidade. Então, da próxima vez que você pensar em força, lembre-se do herói invisível dentro de você. Seus ossos trabalham todos os dias para mantê-lo em pé e ativo. Descubra a incrível verdade sobre as impressões nasais dos cães. Você sabia que a impressão nasal de um cão é tão única quanto a impressão digital de um humano? Esse fato interessante destaca o quão especiais são nossos amigos peludos. Ao contrário de coleiras ou microchips que podem se perder ou ser removidos, a impressão nasal é um identificador permanente do seu cão. A singularidade do nariz se deve ao seu olfato incrível, que é milhares de vezes mais sensível que o nosso. O nariz do cão é cheio de células especializadas que capturam odores, permitindo que eles percebam coisas que nem conseguimos imaginar. Então, da próxima vez que você estiver com seu cão, lembre-se de que o narizinho dele não é apenas fofo, mas também uma poderosa ferramenta para rastreamento e identificação. É uma prova da sua singularidade biológica e superioridade na percepção. Quem diria que um pequeno detalhe poderia ter tanta importância? Você sabia que a comida também pode ser arte? Brock Davis é um artista conhecido por sua abordagem criativa ao usar alimentos como forma de expressão artística. Em uma de suas obras mais impressionantes, ele criou uma réplica da clássica Mona Lisa, usando restos de manteiga de amendoim. Essa obra inteligente não só demonstra seu talento artístico, mas também levanta questões importantes sobre a relação entre arte e desperdício de alimentos. Ao transformar o que normalmente seria jogado fora em uma incrível peça visual, Davis desafia nossas ideias sobre arte e sustentabilidade. Seu trabalho nos incentiva a olhar para a comida de uma nova maneira, ampliando os limites da criatividade e promovendo a ideia de uso consciente dos recursos. Imagine passear por uma galeria de arte cheia de esculturas comestíveis. Cada obra conta uma história, não apenas sobre beleza, mas também sobre cuidado com o meio ambiente. Os métodos inovadores de Brock Davis nos convidam a ver a tela da arte em lugares inesperados, fazendo-nos refletir sobre quais outros tesouros podemos encontrar em nossas cozinhas e além. É verdade que Vik tem praias de areia preta? Esta encantadora cidade na costa sul da Islândia é famosa por suas impressionantes praias de areia preta, um fenômeno único causado pela erosão vulcânica. Uma das principais atrações é a praia Reynisfjara, onde ondas dramáticas se quebram na costa, criando um espetáculo fascinante. A areia escura da praia, formada pela erosão de rochas vulcânicas, contrasta com a espuma branca das ondas. Além da beleza cênica, as colunas de rocha Reynisdrangar se erguem nas proximidades, que, segundo lendas locais, são trolls transformados em pedra. Os visitantes estão ansiosos para explorar essa paisagem incrível, mas também devem estar cientes de sua força, pois as ondas podem ser imprevisíveis e perigosas. A combinação de beleza e poder da natureza torna Vik um lugar emocionante para quem busca aventura e um pouco de magia islandesa. Vamos revelar a verdade sobre a cidade de Kowloon, um lugar incrível que já prosperou em Hong Kong. A cidade de Kowloon era famosa por suas construções confusas, onde os prédios pareciam crescer de forma caótica, mas eram fascinantes. Esse ambiente urbano único abrigava mais de 30 mil pessoas em apenas 6 hectares. Ao contrário do planejamento urbano tradicional, onde o espaço é organizado, a cidade de Kowloon se desenvolveu de forma orgânica. À medida que as famílias cresciam, novas construções surgiam, muitas vezes sobrepondo-se às existentes. Isso resultou em uma complexa rede de apartamentos, lojas e espaços públicos empilhados uns sobre os outros.
Apesar de sua reputação de superlotação e às vezes de desordem, a cidade de Kowloon promovia um forte senso de comunidade, com suas próprias escolas, clínicas e até parques. Hoje, ela nos lembra de quão diversa pode ser a vida urbana e da resiliência das comunidades em condições não convencionais. Você não vai acreditar que é sobre Filadélfia. Quase metade de todos os americanos vive a um dia de viagem dessa cidade vibrante, tornando-a um destino acessível para milhões. Filadélfia é famosa não só pelo Sino da Liberdade e pelo Salão da Independência, é também um centro de encontros e piqueniques, refletindo seu rico espírito comunitário. Os moradores aproveitam os meses quentes com churrascos no quintal e festas de rua, fortalecendo os laços entre amigos e famílias. Além disso, os diversos bairros de Filadélfia oferecem uma mistura de culturas, culinárias e tradições, tornando cada encontro único. Seja saboreando um cheesesteak ou ouvindo música local, na Cidade do Amor Fraternal sempre há algo acontecendo. Então, se você está procurando um lugar para celebrar, relaxar ou explorar a história, por que não considerar uma viagem a Filadélfia? Você pode descobrir um novo lugar favorito. Você sabia que o déjà vu influencia misteriosamente nossa mente? Esse fenômeno fascinante acontece quando você sente que já viveu um momento, mesmo que seja a primeira vez. Além do déjà vu, existe o jamais vu, que descreve a experiência oposta, onde cenas familiares parecem estranhas e desconhecidas. Essas ideias mostram a complexidade da nossa percepção e pensamento, revelando o quão complicado é o cérebro humano. Psicólogos estudam esses fenômenos para entender a memória, o reconhecimento e como nosso cérebro processa experiências. É como explorar uma selva cheia de caminhos ocultos e mistérios. Pesquisadores continuam a investigar por que algumas pessoas têm essas sensações com mais frequência e o que isso pode nos dizer sobre nossa consciência. O cérebro permanece um dos maiores mistérios de todos os tempos. Não é empolgante pensar no que ainda podemos descobrir? E se eu te contar sobre o olho do Saara? A estrutura Richat, uma incrível formação geológica na Mauritânia, é uma maravilha da natureza que atrai tanto cientistas quanto viajantes. Esse enorme objeto redondo tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro e é facilmente visível do espaço, tornando-se uma das mais impressionantes maravilhas naturais. O olho é famoso por seus anéis concêntricos de rocha exposta, que se destacam no deserto ao redor. Geólogos acreditam que essa formação pode ter surgido devido à erosão ao longo de milhões de anos, ou ser resultado de um impacto de meteorito. Essa possibilidade intrigante adiciona um ar de mistério à estrutura e gera debates entre especialistas sobre sua origem. Além de sua importância científica, o olho do Saara também atrai turistas e fotógrafos que desejam apreciar sua beleza. Estudar esse incrível objeto nos dá uma visão da história geológica da Terra e nos lembra das muitas maravilhas que nosso planeta guarda. Você já viu algo parecido? Você pode se surpreender. Na África do Sul, há 11 línguas oficiais. Essa rica diversidade de línguas reflete a incrível variedade cultural e linguística do país. Entre essas línguas estão o inglês, o afrikaner, o zulu e várias línguas indígenas, cada uma oferecendo uma visão única da vida e das tradições do povo. O termo Nação Arco-Íris foi popularizado pelo inspirador arcebispo Desmond Tutu após o fim do apartheid, simbolizando a unidade entre diferentes grupos raciais, étnicos e culturais. Essa expressão transmite a ideia de que, apesar da história de divisão, os sul-africanos de diferentes origens podem se reunir para celebrar suas diferenças. O reconhecimento das múltiplas línguas não apenas respeita essas culturas diversas, mas também promove a comunicação e a compreensão mútua. Em um mundo que muitas vezes se concentra nas divisões, a aceitação da diversidade linguística pela África do Sul realmente serve como um farol de esperança e unidade. Não é fascinante ver como a língua molda a identidade? Adivinha o que afeta seu humor hoje? O espelho inteligente Be-Mind, desenvolvido em Paris, não é apenas um espelho comum, é como um treinador pessoal de bem-estar ao seu alcance. Com tecnologia avançada de IA, esse espelho inovador analisa suas expressões faciais e gestos para identificar seu humor atual. Imagine olhar para seu reflexo e receber recomendações personalizadas de meditação ou afirmações inspiradoras que podem melhorar seu dia. Mas isso não é tudo.
O espelho também aprimora sua rotina de cuidados pessoais, com recursos como terapia de luz para elevar o humor e análise da pele para manter o brilho. Este espelho inteligente foi criado para promover a atenção plena, ajudando você a começar ou terminar o dia de forma positiva. Seja você se preparando para um dia cheio ou relaxando à noite, o espelho inteligente BeMind será o assistente ideal para apoiar sua saúde mental e bem-estar geral. Como esse espelho inteligente pode transformar sua rotina diária? Por que Olivier Rie se destaca entre todos? Com apenas 18 anos, o canadense Olivier Rie se tornou o jovem mais alto do mundo, medindo 2 metros e 26 centímetros. Crescendo em uma família conhecida por sua altura impressionante, Olivier sempre teve que se adaptar a um mundo que não foi feito para pessoas tão altas. Em sua casa, há adaptações especiais para atender suas necessidades únicas, como portas altas e móveis sob medida. No entanto, mesmo com essas mudanças, a vida cotidiana traz suas dificuldades. Imagine como é difícil passar por portas e entrar em carros. A altura impressionante de Olivier não só causa admiração, mas também pode levar a momentos constrangedores, desde espaços apertados até estar sempre no centro das atenções. No entanto, ele aceita sua altura e inspira as pessoas a abraçar sua individualidade, não importa quão incomum ela seja. Como é viver acima da média? É uma combinação de emoção e desafios que a maioria de nós tem dificuldade em imaginar. Você pode se surpreender. As mini-vacas são ótimos pets. Diferente de suas parentes grandes, as mini-vacas e touros são companheiros encantadores, alcançando cerca de 1 metro de altura. Esses pequenos animais de fazenda não são apenas fofos, mas também têm um temperamento tranquilo, o que os torna adequados para famílias e pessoas solteiras. As mini-vacas costumam ser mais fáceis de cuidar do que as vacas comuns. Elas precisam de menos espaço e comida, e podem pastar felizes até em pequenos quintais. Devido ao seu jeito curioso, elas podem se apegar aos seus donos e até segui-los como cães brincalhões. Algumas pessoas até ensinaram mini-vacas a fazer truques. No entanto, é importante lembrar que elas ainda precisam de cuidados adequados, incluindo uma dieta apropriada, exames veterinários regulares e um lugar seguro ao ar livre. Muitos donos dizem que as mini-vacas trazem alegria e tranquilidade para suas vidas, sem contar a felicidade de ter um pet único. Quer adicionar uma à sua família? E se eu te contar sobre o incrível legado de Angogumi? Essa organização extraordinária construiu o primeiro templo budista do Japão, o templo Shitenoji, que ainda é uma parte importante do cenário espiritual do país. Fundada no século VI, Angogumi não só demonstra uma habilidade excepcional, mas também desempenha um papel fundamental na disseminação do budismo pelo Japão. O templo Shitenoji, localizado em Osaka, serviu de base para muitos outros templos inspirados em seu design e filosofia. Graças a Angogumi, as complexas estruturas de madeira dos templos budistas se tornaram um símbolo da arquitetura japonesa. Ao criar esses locais sagrados, eles os preenchiam com simbolismo e arte, refletindo as crenças e valores budistas. Você já se perguntou como essas técnicas antigas ainda influenciam a arquitetura moderna? A dedicação da Angogumi garante que o respeito por esses tesouros culturais continue vivo, conectando o passado e o presente no Japão. Você sabe o que faz os olhos do louva-a-Deus se moverem? O louva-a-Deus tem os olhos mais complexos do reino animal, o que o torna uma verdadeira maravilha da natureza. Esses seres incríveis conseguem perceber uma ampla gama de luz, incluindo raios ultravioleta e até 12 cores diferentes, muito mais do que um ser humano comum pode ver. Essa habilidade única os ajuda a detectar predadores e presas em seu vibrante mundo subaquático. Mas isso não é tudo. Os louva-a-Deus também são conhecidos por sua força impressionante. Eles podem dar golpes tão poderosos que quebram vidro em aquários. Essa combinação de visão e força permite que os louva-a-Deus sobrevivam com sucesso em seu ambiente, navegando por recifes complexos e evitando perigos. Imagine ver um arco-íris de cores e ter a força para se proteger em um habitat tão dinâmico. A natureza não é incrível? Você sabia que na Suíça existe uma festa nacional única? Todo ano, no dia 1º de agosto, a Suíça se enche de celebrações pelo Dia da Unidade Nacional. Esta data marca o aniversário da fundação da Confederação Suíça, em 1291, quando 3 regiões se uniram para proteger sua liberdade de ameaças externas.
A comemoração inclui muitos eventos, como impressionantes fogos de artifício que iluminam o céu noturno, desfiles coloridos com trajes tradicionais suíços e deliciosos churrascos, onde os moradores assam salsichas. É também um momento para encontros familiares e espírito comunitário, com muitas vilas organizando concertos e apresentações públicas para lembrar a unidade e independência suíças. Um dos símbolos mais marcantes da festa é a fogueira, frequentemente acesa nas colinas, simbolizando um farol de liberdade que o país busca manter. Quando os cidadãos se reúnem, a atmosfera se enche de orgulho por sua história e valores comuns. Quem mais gostaria de se juntar à festa e ver essa celebração vibrante? Você já viu a pele secreta do urso polar? Sob a pelagem branca e fofinha, há uma surpresa interessante: os ursos polares têm pele preta. Pode parecer estranho, mas isso os ajuda a manter o calor em condições geladas. A pelagem, embora pareça branca, na verdade é transparente. Ela reflete a luz, criando a aparência nevada, que frequentemente associamos a esses magníficos animais. A estrutura de cada pelo é oca, permitindo que a luz solar entre e mantenha o calor perto do corpo. Essa adaptação inteligente não só ajuda os ursos polares a se camuflarem no ambiente nevado, facilitando a caça às focas, mas também os isola das temperaturas árticas frias. Embora possam parecer adoráveis, esses poderosos predadores estão perfeitamente adaptados para sobreviver em um dos lugares mais extremos da Terra. Da próxima vez que você ver um urso polar, lembre-se de que sua beleza esconde um segredo incrível sobre como a natureza os ajuda a sobreviver. Você sabia que a Austrália já foi chamada de Nova Holanda? Isso pode te surpreender, mas os exploradores e cartógrafos europeus inicialmente chamavam as vastas terras da Austrália de Nova Holanda. Esse nome foi usado por um bom tempo, enquanto os exploradores navegavam por águas desconhecidas e faziam mapas da costa nos séculos 17 e 18. No entanto, em 1824, houve uma mudança significativa. O nome foi oficialmente alterado para Austrália. Esse novo nome vem da palavra latina Australis, que significa do sul, destacando a localização do país no hemisfério sul. A mudança de nome não foi apenas uma troca de título. Ela refletiu o crescente reconhecimento da rica cultura e dos diversos paisagens do continente. Desde praias deslumbrantes até vastos desertos, a Austrália não é apenas uma terra. Enquanto Nova Holanda refletia a perspectiva europeia, a Austrália abraça uma identidade única e um legado que seus povos indígenas preservam há milênios. Não é incrível como os nomes podem refletir nossa história e evolução como sociedade? Prepare-se para se surpreender com a escolha de calçados da Idade Média. Na Idade Média, os calçados eram não apenas estilosos, mas muitas vezes desconfortáveis. Muitas pessoas comuns andavam descalças ou enrolavam os pés com um pouco de tecido, o que facilitava a movimentação. Por outro lado, os ricos se gabavam de sapatos longos e pontudos, conhecidos como poulains. Esses sapatos estranhos podiam se estender por vários centímetros e eram um símbolo de status. No entanto, esse design extravagante tinha suas desvantagens. O formato alongado dificultava a caminhada rápida ou a corrida, o que poderia ser um grande problema em situações perigosas. Imagine como seria difícil fugir de um perseguidor com sapatos tão desconfortáveis. O contraste entre os calçados simples dos pobres e os estilos elaborados dos ricos reflete a desigualdade social da época. Então, da próxima vez que você colocar seus tênis confortáveis, pense nas dificuldades que as pessoas da Idade Média enfrentavam por causa de seus calçados. Difícil de acreditar, mas Gene Kelly dançou no leite em uma das cenas mais icônicas do clássico Cantando na Chuva. Para que a sequência de dança ficasse impressionante na câmera, os criadores do filme misturaram água com leite, dando à cena um aspecto sonhador e brilhante. Imagine o famoso ator dançando sob a chuva torrencial, seus pés espirrando em lindas poças brancas. Apesar de estar lutando contra a febre durante as filmagens, a energia e a paixão de Gene Kelly se manifestavam em cada movimento. Sua performance não apenas encantou o público, mas também estabeleceu um novo padrão para danças no cinema. Essa cena inesquecível continua a inspirar dançarinos e cineastas, lembrando-nos que a criatividade, muitas vezes, nasce de um pensamento fora da caixa. Você já tentou dançar na chuva ou simplesmente aproveitar essa sensação mágica? Você já pensou na linha sombra da Terra? O Terminador é uma linha fascinante que separa o dia da noite em nosso planeta. Imagine estar em um lugar onde um lado está banhado pela luz do sol e o outro mergulhado na escuridão.
Essa zona de transição única cria um lindo efeito de crepúsculo, quando a luz solar se dispersa na atmosfera. A cor do céu pode mudar drasticamente, mostrando incríveis tons de laranja, rosa e roxo, enquanto o dia se transforma em noite. Esse fenômeno acontece porque a atmosfera da Terra age como uma prisma, refratando a luz e permitindo que vejamos as mudanças graduais na iluminação. À medida que a Terra gira, essa linha misteriosa se move lentamente pela superfície, alterando constantemente nossa percepção do dia e da noite. Então, da próxima vez que você admirar um pôr do sol ou um nascer do sol, lembre-se de que você está testemunhando a magia do Terminador em ação. Acredite ou não, mas os ratos prosperam comendo uma vez por dia. Pesquisas recentes mostraram que os ratos que consomem todas as suas calorias em uma única refeição vivem mais do que aqueles que se alimentam ao longo do dia. Essa descoberta interessante sugere que o horário das refeições pode ser tão importante quanto a quantidade de comida ingerida. Cientistas observaram diferentes grupos de ratos, dando a alguns acesso constante à comida, enquanto outros tinham apenas uma refeição farta por dia. Surpreendentemente, aqueles que comiam apenas uma vez por dia apresentaram melhores índices de saúde e maior expectativa de vida. Este estudo levanta questões intrigantes sobre o horário das refeições e seu impacto no envelhecimento e no metabolismo, não apenas em ratos, mas possivelmente em humanos também. Isso pode significar que concentrar nossa alimentação em janelas de tempo específicas pode levar a uma vida mais saudável. Essa ideia abre novas possibilidades para investigar como nossos hábitos alimentares podem afetar nosso bem-estar geral. Embora não possamos tirar conclusões definitivas neste momento, esses resultados nos fazem refletir sobre a relação entre a dieta e nossa saúde.